Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Eu venho compartilhar com todos desse canal um sonho que eu tive. Esse sonho aconteceu do dia 10 para o dia 11 de março de 2023. E esse sonho ele me chamou muita atenção por ser algo que me fez refletir, né? Me fez ficar muito mais ainda ao lado do Senhor. Esse sonho foi muito bonito, mas também é um sonho que me chamou muito a atenção pelo fato, de Deus estar dando um alerta também para nós, o povo de Deus, e para aqueles, que ainda não se decidiram, que acham, que estão servindo ao Senhor, mas o serviço é apenas uma aparência. Esse sonho é como se fosse uma pregação pública. Eu havia sido convidada por uma determinada denominação da própria IARD, E eu via que era como se eu fosse levar a palavra, parecia uma calçada, ali. E eu via irmãos de um lado, irmãos do outro lado. E à minha frente eu via uma enorme montanha, mas na minha mente aquela montanha era uma rocha. Era uma rocha forte, como se fosse uma rocha, não era de ferro, mas era algo forte. Eu só sei dizer que era forte. E ela era muito, mas muito linda mesmo. Uma coisa assim que me encheu os olhos, algo assim sobrenatural. Essa montanha, que na minha mente era uma rocha, ela não estava perto da gente, mas ao mesmo tempo ela parecia estar perto. E eu lembro que quando eu olhei para ela não era no chão. Ela não era nessa terra, essa rocha. E ela estava entre o céu e a terra. Ela não era no chão como as outras montanhas, que a gente vê. É como se fosse uma coisa suspensa. E aquela montanha, aquela rocha, que na minha mente era uma rocha, ela me causava uma paz. Eu entendia que aquela rocha refletia Deus, refletia o próprio Senhor na minha vida. E eu lembro que eu trazia a palavra do Senhor nas minhas mãos, para explanar ali para aqueles irmãos. E ali quando eu me aproximava daqueles irmãos, eu via que não havia uma atenção para com a palavra do Senhor. E aquilo já me causava uma tristeza, E eu questionava se não iria haver louvor especial. E um dos irmãos passava por mim e ele falava baixinho e dizia assim: não vai haver louvor especial, porque vai atrapalhar o tempo. E a gente quer que termine logo. E aquilo me causava uma tristeza grande. E naquele momento, a ousadia do Espírito Santo tomava conta de mim. E eu começava então a falar para aqueles irmãos que aquele pensamento deles estava incorreto, estava errado. Eu dizia para eles, eu citava para eles um verso que se encontra no livro de Salmos. O verso dos Salmos que diz que o Senhor se encontra no meio dos louvores. Salmos 22, verso 3. E eu começava a falar essas palavras para aquelas pessoas. E eu dizia: por que vocês estão roubando o louvor do Senhor? Porque vocês se importam com o tempo. E a indignação, ela cresceu dentro de mim. E eu começava a falar sobre a rocha. Eu começava a agradecer ao Senhor
pela misericórdia dele, pelo amor dele, porque ele era a rocha da minha vida. E eu falava então para aqueles irmãos, né, que eles estavam roubando a adoração de Deus. E eu dizia para eles que o louvor era importante, porque o louvor impactava a vida das pessoas. E eles estavam tirando isso, tirando a oportunidade de pessoas serem impactadas. E aquilo me causava uma tristeza muito grande. Então, meus irmãos, esse sonho, ele me chamou a atenção por essa visão, né, que eu tinha dessa rocha, e também pelo fato de eu ver que aqueles irmãos, eles tentavam atrapalhar a adoração do Senhor. Eles não se importavam com a qualidade da adoração. Eles se importavam com o tempo. Eles queriam sair daquele ato, né? Eles não queriam louvar, não queriam dar atenção à palavra do Senhor, porque o tempo deles era como se estivesse sendo tomado. Então eu até falava, né? Por que vocês vêm aqui se o coração de vocês não está aqui? Então, irmãos, eu achei interessante esse sonho, porque é um sonho que nos faz refletir, que nós devemos dar mais atenção ao Senhor, a importância que Ele nos dá. Ele nos dá muita importância, a gente sendo pessoas débeis, pessoas que não amam o Senhor de fato, mas mesmo assim Ele tem nos dado importância. E muitas das vezes a gente tem roubado a adoração do Senhor, né? Muitas das vezes a gente quer encurtar, né, ali o ato do culto em igreja, né? Quando a gente está reunido, muitas das vezes o tempo é contado, é um tempo contado. Não, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que haver ordem, né? Desordem, né? Como diz a Bíblia, nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Mas essa ordem e decência é o amor, é no amor, não é no desleixo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias que a gente não deve agir de forma desleixada, né? No explanar da palavra. E muitas das vezes a gente apressar o tempo, a gente não querer dar atenção a um louvor, a palavra, às vezes um testemunho de um irmão, às vezes a gente não quer dar atenção. Isso é uma falta de respeito para com a presença do Altíssimo, porque muitas das vezes o Senhor está falando através de um louvor, através da sua palavra. Sim, sempre Ele está falando através da sua palavra, mesmo quando o homem fala de forma torta, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia. Ela tem autoridade por si só, né? Muitas das vezes um homem pode até explanar a palavra de Deus de forma errada, mas a palavra ela tem essa capacidade de se autocorrigir, né? O louvor de adoração, não são louvores que levam as pessoas a se auto-adorarem. A gente vê muitos louvores hoje em dia que são louvores de auto-adoração. Estou falando de louvores que levam a gente a refletir no ato da adoração ao único Deus, ao único Criador e Senhor de nossas vidas, ao Eterno. Então, um testemunho, muitas das vezes a gente não quer ouvir um testemunho de alguém, e aquele testemunho vai nos fazer refletir sobre a ação de Deus, a ação do Espírito Santo. Então, que o Senhor possa ser a nossa rocha, e que os louvores do Senhor, né, que pertencem a Ele, não saiam dos nossos lábios, e que também não venhamos a tirar a oportunidade desse louvor cantado e pregado, né, falado, porque ambos são a palavra do Senhor, tanto o louvor cantado quanto o louvor
falado, né? Que nós possamos nos atentar a esse ato para a honra e a glória de Deus. Amém.